Lux.com. Preview. Lux.com. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Júnior ABC, está no ar mais um Quartas 9. No programa de hoje eu vou estar conversando aqui com o Macamp Campismo e quem vai estar conversando comigo é o Marcos Pivari. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Pô, obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí para essa conversa. Sabe que você mora no meu coração. É isso aí. Cara, a recíproca é verdadeira, hein? E faz um tempinho que a gente não se vê de novo, hein? Eu acho que a última vez que eu te vi tem uns 3 anos aí em Paraty. Nossa, já faz tudo isso? Já faz tudo isso, cara. Porque eu fiz uma viagem, depois eu fui para o Chuí e teve o ano da pandemia, o ano passado, que eu não fiz nada. Então, tá para Verdade. quase 3 anos aí. É que esses dois últimos não conta, né? Tem gente que parou ainda em 2019. É, tá certo. Cara, eu convidei você para a gente falar um pouco do mundo do campismo, né? Mas começar falando um pouco do Macamp, né? Acho que desde quando isso daqui era mato ainda, você já estava aí na internet com o Macamp, né? Pois é, cara, foi nos anos 2000. Na verdade, finalzinho de 99 que a gente começou a fazer o site. Na época tinha aqueles servidores gratuitos, né? Que a gente mesmo fazia o próprio site ali, por FTP, a gente carregava o site. E foi assim, cara, que a gente começou. E você começou com um projeto ou foi a sua necessidade que fez você criar uma camp? Porque até então não tinha nada, né? É engraçado, assim, na época, foi por pura paixão, tá? Na época era exatamente quando tinham acabado de editar aquelas revistas e guias de camping. A Quatro Rodas tinha um guia de camping muito legal na época. E fora a Quatro Rodas tinha um guia ainda maior que chamava Guia de Camping, que era uma revista que era muito conceituada. Tinha já muita coisa sobre barraca, trailer, motorhome, já tinha listagens dos campings, com mais ou menos o que a gente vê hoje lá no Macamp, com os símbolos de energia elétrica, voltagem, aquela coisa toda. E na época, em 99, precisamente, foi o último ano que editaram aquela revista, aquele guia. A Quatro Rodas já tinha parado antes, a gente já começava ali no começo dos anos 2000 o fundo do poço do campismo. E foi quando eu comecei a usar daquela ferramenta nova que tinha na época da internet para abrir uma coleção minha. Então eu guardava muita revista, eu guardava muito catálogo, né? Na época mal tinha sites das empresas de barraca, de trailers, motorhomes. Então eu comecei a fazer um pegado daquilo que eu tinha, como era fácil e moderno na época colocar aquilo na internet. E depois eu comecei a escrever artigos sobre isso, porque eu já vi que as pessoas que quisessem começar a acampar ali, o que era muito pouco, porque na verdade as pessoas estavam deixando de acampar, eu escrever artigos. Então, como escolher uma barraca, como usar um colchonete, um fogareiro, enfim. E depois disso eu comecei a montar uma relação de campings, né? Primeiro nos que eu ia, depois comecei a receber cadastros dos donos, depois comecei a garimpar e receber bastante, até os anos de 2010, quando o campismo realmente começou uma ascensão de novo, né? Porque de 2000 a 2009, 2008, realmente a gente estava assim no fundo do poço. Praticamente só uma camp existia ali, atualizando coisas sobre campismo. Aí, teve um programa aqui, eu estava falando com mochila motorizada, e era um pouco disso, Tem que teu áudio. a gente
a gente teve ascensão ali nos anos 90, mais ou menos, 80, 90, se acampava bastante, e Rapaz, depois isso foi 98. minguando, né? Na verdade, assim, a gente teve o grande boom do campismo nas décadas de 70 e 80, tá? E um grande erro que a gente comete é quando a gente coloca a pecha de que o campismo caiu por causa do Código de Trânsito Brasileiro, por causa da carteira E para trailer, tá? Eu sempre digo, principalmente naquela época, eu chuto assim, nem 5% dos campistas eram caravanistas, ou seja, tinham trailers e motorhomes. O campismo ele veio decaindo por várias questões. O campismo ele não soube se renovar, o campismo ele sofreu um pouco. Na época que começou o campismo no Brasil, a gente não tinha tanta agência de turismo, e isso, tanto equipamento de turismo. Então, era o que as pessoas podiam fazer na época. Depois que começaram a crescer todos esses equipamentos mais popularizados de turismo, o campismo não soube se renovar. Então, a gente tinha campings mais voltados para os mensalistas, mais voltados para quem tinha trailer e motorhome lá parado, ou mesmo uma barraca coberta lá parada direto. As pessoas começaram a usar esses outros equipamentos e o campismo foi ficando de lado. A estrutura foi diminuindo, a oferta foi diminuindo e os outros equipamentos de turismo foram crescendo. Então, com isso, o campismo decaiu. Tanto que quando a gente chega em 95, por exemplo, que era 2 anos antes do Código de Trânsito ser colocado, ser mudado, uma das maiores fábricas de trailer, que era a Carmanguia, já tinha fechado as portas. E ela tinha fechado as portas não é por causa do Código de Trânsito, era porque o campismo estava decaindo Minguando. muito. Né? Então, a gente passou aí a década de 80 ainda bem, a década de 90 foi declinando, declinando. Quando a gente chegou ali no finalzinho dos anos 90, que ainda tinha o que? Um resquício de gente que acampava e um resquício de gente que tinha trailer, motorhome, aí veio a facada final que inviabilizou até mesmo essa galera. Então, eu costumo dizer que a gota d'água foi o negócio da lei de trânsito, não foi o que levou o campismo para o buraco. E foi só lá para os anos 2010 que a coisa começou de novo. Por quê? Porque voltou o showroom, né? A gente tinha aí a Decathlon chegando no Brasil com aqueles showrooms, que era uma coisa que a gente coloca que era muito fomentador nos anos 70, 80. Você ia num shopping, por exemplo, existia uma mega loja que na época, antigamente era Sears, e depois virou Mesbla e Mapping, que você entrava Sim. dentro de uma loja num shopping center em São Paulo e tinha uma barraca com mesa, fogão, fogareiro, geladeira de isopor ali, tudo para a pessoa se empolgar e se imaginar ali, ver que era fácil, achar legal e começar a acampar. A gente perdeu tudo isso nesse declínio e quando a gente começou de novo, a gente ganhou essa grande mega loja aí com um showroom grande. A gente começou a ter várias pessoas buscando mais um contato com a natureza, uma fuga da cidade grande, porque a galera já não estava mais aguentando. Muita gente nova, ou com criança pequena, ou mesmo gente jovem querendo partir para novas aventuras e um tipo de turismo mais democrático, mais livre. E aí que a coisa cresceu mais e começou a andar pra caramba, né? E os Sim. veículos de recreação também, igualmente, começaram a crescer absurdamente assim no Brasil. Eu acho que eu vejo também que uma coisa que forçou meio que as pessoas também começaram a procurar viagens mais em conta, né? Não é o principal, tipo, a galera que é campista mesmo, que gosta, isso não é primordial, mas eu vi muitas famílias recorrer ao campismo por opção, era um lazer mais em conta para a família, né? Com certeza. A gente costuma dizer que não é uma regra, que nem você falou, mas é uma forma democrática de você viajar. Porque não só você tem a oportunidade, se você não tiver muita grana, você tem a oportunidade de fazer uma viagem e se hospedar em algum lugar sem ter que pagar uma grana maior de uma pousada ou de uma
do Airbnb hoje em dia, né? Alguma coisa assim. Mas como você também tem mais liberdade de reservas, né? Você não precisa. Hoje em dia já está crescendo, tem muitos campings que precisa de reserva, principalmente em grandes datas, mas a gente tem uma certa liberdade, é diferente de um hotel, de uma pousada que a gente não consegue assim chegar e já se hospedar, né? E a gente costuma dizer que é democrático também, porque às vezes você tendo uma hospedagem um pouco mais barata, o teu budget é sempre o mesmo, né? Sei lá, você vai viajar e para essa viagem você tem R$ 1.000, você tem R$ 500, você tem R$ 3.000. Se o teu budget é esse e a tua hospedagem é mais barata, você vai poder gastar com outras coisas. Diferente de você ficar numa hospedagem muito alta e aí não vai te sobrar muita coisa para você sair num restaurante legal, comprar um artesanato numa feirinha, fazer passeios pagos, né? Um passeio de barco, alguma coisa do tipo. Então, isso é muito importante para o turismo em si. Cara, e a quantidade de campings hoje, a oferta tá, tipo, cara, tem camping em todo lugar, né? Aumentou bastante, né, cara? Pois é, uma das coisas que a gente mais vê, assim, dos leigos perguntando é, pô, no Brasil, como é que é, né? Principalmente quando sai na mídia, fala sobre trailers, motorhomes, que é o que chama mais a atenção do leigo, né? As pessoas, Uhum. pô, mano, aqui no Brasil não tem para onde ir, não tem estrutura. Cara, realmente, se a gente for pensar perto de Estados Unidos, Canadá, Europa, Nova Zelândia, Austrália, realmente a gente tá pequeno ainda, mas a gente tem muita coisa. Só no aplicativo nosso a gente está passando de 5.700 pontos cadastrados. Entre pontos de apoio, que não são campings e campings. Campings por volta de 3.500, 3.700. Mas é uma coisa que está crescendo muito. Toda semana a gente pelo menos cadastra uns 15, 20, 30 vezes campings novos que estão surgindo, né? Porque também é uma forma democrática de se empreender. Você não precisa, para você colocar um camping em prática, você não precisa de grande estrutura e grandes investimentos. Pode ser, e se você quiser fazer um camping mais estruturado, com piscina, com nananã, mas você pode começar fazendo uma coisa bem mais simples e já tendo aí uma galera usuária para você pegar essa grana e reinvestir ali dentro, né? A oferta, a gente falou de oferta de camping, mas, cara, a oferta de equipamento também, puta, nos últimos 10 anos aí melhorou muito, muito, muito. A gente tem equipamentos tanto nacionais como importados, e hoje em dia só passa perrengue quem não quer, quem quer mesmo, né? Porque dá para montar um kit básico aí, bem confortável, eu diria. Confortável e moderno, né? Lógico, a gente tem muita coisa ruinzinha também, mas você tem a oportunidade de pegar uma coisa ruinzinha da China, sei lá, e começar, né? A gente sempre fala, pô, às vezes você pode começar com uma barraquinha de supermercado que custa cento e poucos reais. Pô, cara, vai entrar água, legal, compra um plastiquinho, uma loninha amarelinha ali, taca em cima e pronto, né? Isso aí não vai impedir você de ir acampar. Agora, lógico, depois que você pega mais uma experiência e tem uma graninha reservadinha aí, compra um equipamento mais legal. Mas a oferta de equipamento é bem bacana. Eu lembro até de um, não lembro o nome dele agora. Uma vez eu postei umas fotos de campings dos anos 70, né? Daí eu falei, pô, eu queria ter muito vivido nessa época, assim, né? Acampado nessa época. Aí o cara falou assim, pô, você não sabe o que que era acampar naquela época, com uma barraca de 40 quilos, né? Com coisa tudo muito roots, assim. E hoje, pô, olha só, a gente conta com uma modernidade, uma oferta de produtos absurda, né? Mas a gente é o glamour que a gente tinha nos anos 70 aqui no Brasil. Então, é por isso que, na verdade, o meu trabalho ali no Macamp é exatamente isso, tentar buscar essa cultura no campismo, do campismo no Brasil de novo, para a gente colocar o Brasil num patamar que ele merece. Assim. A gente tem, pô, a gente tem uma costa linda, aí 3.000, 4.000 quilômetros aí de praias, cara, que é o que eu acho que a galera busca mais, não é o primordial, mas eu acho que a galera busca mais. Pô, a gente tem serra, a gente, cara, tem muita opção aqui da natureza, né, pra gente poder estar explorando o campismo, né? Temo bastante para crescer. Você falou do litoral, né? A gente divide em três grandes lotes assim no crescimento do campismo no Brasil.
Ele nasceu ali mais naquela cultura europeia no Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem uma grande mancha ali no sul do país de campings, não só no litoral, mas também para o interior. Aí depois a gente tem uma mancha grande de crescimento econômico que seria em todo o Sudeste, então mesmo no litoral de São Paulo ali, mas Minas Gerais, Rio de Janeiro, tudo ali também tem uma grande mancha de campings. E a gente tem esse desenvolvimento mais turístico em todo o litoral do Nordeste, né? Então a gente tem muito que crescer, principalmente nesse litoral nordestino, que embora a gente olhando no mapa tenha muita coisa, mas ainda falta muito. E a gente também tem muito que crescer para o interiorzão do Brasil. A gente outras manchas que a gente tem ali de camping são naquela região ali da Chapada Diamantina, aquela parte ali de Goiás, na parte mais pantaneira ali dos Mato Grossos, né? Mas tem muito que crescer ainda para esse sertãozão aí do Brasil. Mas isso turisticamente falando também, né? Não é só em termos de campo. Ah, sim, o turismo acho que como um todo, né? Cara, você né, cresceu num berço campista, né? Você acampa com a sua família desde criança, né? Desde que eu nasci, na verdade, desde a barriga da minha mãe, cara. Eu costumo dizer que eu tenho 43 anos de campismo e foram sempre todos eles vividos desse jeito. Tanto que quando a Manu, minha filha, nasceu, a gente fez questão de colocar ela no campismo no primeiro mês de vida e comemorando os primeiros meses de vida no primeiro ano dela, acampando sempre para ficar no sangue também. Putz, é verdade. Todo mês versário lá você fazia um acampamento com a pequena, né? Já tá uma mocinha, já tá grande aí, tá com o quê? Com 8 aninhos? 8 anos, exatamente isso. Ó, acertei, hein? A gente Ah, se minha... conheceu quando ela não tinha nenhum, lembra? Lá em É Campos, verdade. naquele encontro lá do fórum que a gente fez. E lá se foram 8 aninhos, né? Que da hora, mano. Que da hora. E você, nessa vida toda você passou por motorhome, trailer. Atualmente hoje você mora num trailer, mas não é um trailer roda quadrada, não, né? Então, eu costumo sempre dizer isso, né? Assim, eu sou campista, né? Então, quando eu nasci, meus pais acampavam de barraca, depois eles compraram uma carreta para levar as tralhas, depois eles compraram um trailer, não se deram bem com trailer, compraram um motorhome, depois de motorhome eles até hoje têm, né? Viajam de motorhome e eu depois na adolescência tudo já comprei minha barraquinha, já comecei a acampar e há 10 anos atrás a gente comprou o nosso primeiro trailer, mas a gente nunca deixou de acampar de barraca. Eu costumo dizer isso. Tem muita gente que às vezes fala, não, tem uma evolução aí. Não, cara, não tem evolução nenhuma. Na verdade, Uhum. quando a gente evolui entre aspas, né, na visão das pessoas, nessa questão de equipamento e conforto, a gente involui na questão de acesso. Então, por exemplo, você não chega no pico de uma montanha na tua Kombi, cara. Você chega na tua mochila, nas tuas pernas, né? Então, a gente costuma dizer isso, assim, campista, cara, todo mundo que compra um trailer, se sai da barraca e compra um trailer, a gente sempre fala, cara, não larga a barraca, deixa a barraca lá no porta-malas, que ela vai, puta, te trazer muitas liberdades e alegrias, assim, né? Mas quando a gente começou a viajar mais de trailer, quando a gente comprou em 2011 o trailer, a gente usou bastante, assim como barraca de teto, e há 4 anos atrás, quando a Manu já estava na idade escolar, vamos dizer assim, a gente não queria mais ficar em São Paulo, a gente não estava mais se dando bem na cidade, a gente queria muito que ela estudasse aqui numa escola Waldorf daqui. E como a gente já tinha o trailer, a gente procurava aqui lugar para comprar e tudo, mas não conseguia, a gente falou assim, poxa, a gente é sócio do CCB aqui que tem na cidade, né? E a gente tem o trailer, poxa, vamos para lá e vamos morar no trailer enquanto a gente não se arruma por lá. E a gente fez isso, a gente morou 3 anos no trailer e depois de um tempo a gente pegou, os meus pais trocaram de motorhome e eu acabei pegando o motorhome do meu pai, o antigo,
para reformar, dar um upgrade nele, e estamos morando durante um tempo nele também, até a gente terminar de construir nossa casa. A gente segue morando no motorhome, roda quadradinha, mas ele roda. E o trailer ficou novamente para a gente poder sair, viajar ou mesmo fazer os trabalhos. No ano passado a gente fez algumas viagens de trabalho, até o Rio Grande do Sul em julho, foi para a Serra da Canastra em outubro, fazer viagem mesmo de turismo. E depois a gente foi fazer 2 eventos lá no sul de novo. Fomos para Santa Catarina em Timbó fazer o Abeta Summit, com exposição de campismo e palestra, e depois a gente também foi para a Expo Motorhome em Pinhais para fazer o nosso stand lá de fomento ao campismo. Eu acho que foi isso daí que eu vi até a trajetória e depois eu vi lá que o evento tava maravilhoso também, né, cara? Tava muito Foi, bom de exposição, de expositores, a galera que tava visitando, eu achei maneiraço. foi. Dessa vez foi assim, campeão de público, campeão de crítica e campeão de expositores mesmo. Foi muito bacana. E de mídia até. Foi muita televisão, filmar. Foi muito bacana, cara. Essa feira aí marcou um divisor de águas aí do próprio evento. Cara, o que eu tinha separado um tema aqui que ele é meio espinhoso, que é a relação das cidades, algumas cidades, não são todas, com quem está querendo parar perto da praia, estão barrando, colocando placa de proibido estacionar, já vem acontecendo faz um tempo isso. Você tem acompanhado Uhum. alguma coisa assim mais de perto? Tenho acompanhado e tenho até recebido muitas críticas, cara, por parte de pessoas que viajam, mas assim, a gente tem uma pegada assim comportamental mesmo. A gente tem que para preservar todas essas benesses, cara, as pessoas que viajam, elas têm que saber se ocupar esse lugar e se comportar no local público, né? A gente tem um crescimento muito grande dessa cultura agora, de você equipar carros, vans, montar motorhomes, tudo, e sair e cair no mundo aí. Aqui em Paraty não existe proibição de nada, mas a gente vem acompanhando algumas coisas que vêm acontecendo, que já já pode culminar numa proibição dessas também. E aí a gente vem entendendo por que essas cidades elas proíbem dessa maneira. Existe preconceito de pessoas e moradores, sim. Isso também é uma questão, principalmente no litoral norte de São Paulo, quando a gente chega ali naqueles condomínios, naquelas ruas mais locais, onde as pessoas simplesmente estacionam e se comportam direitinho, existe uma questão de preconceito e tudo, mas existe também muito abuso e muito mau comportamento em cima desses lugares, dessas cidades, e que eu acho que só as pessoas bem intencionadas policiando tudo isso é que a gente não vai cair num abismo ferrado aí para esse tipo de coisa, viu? Um pouco um pouco dos lados vai ter que ceder, né? Tanto acho que os viajantes como as próprias prefeituras, né? O que eu não gosto, eu ouvi muitas vezes que eu já peguei, falar que pessoas que viajam de Kombi, de van, a gente não agrega no turismo porque a gente não gasta nada. A gente tem tudo e não fomenta o comércio local, por exemplo. E não é bem uma verdade, né? Não, na verdade, existe isso que você falou, mas são exceções. E eu te falo, cara, essas exceções, elas não são da Kombi. A gente vê, inclusive aqui, motorhomes beirando R$ 1 milhão fazendo a mesma coisa, tá? Então, assim, é uma questão comportamental, como eu te falei. Para você ter uma ideia, nesse início de ano, na primeira semana, eu fiz um vídeo lá, ali no estacionamento Beira Rio, Beira Mar, aqui de Paraty, de um motorhome grandão. Tava parado ali, ele tinha um monte de placa solar em cima, tudo.
Inclusive, é uma questão que as pessoas colocam sempre assim: ah, não, mas eu sou autônomo, eu não preciso de energia e tal, então eu vou parar na rua. Mas esse motorhome ele ficou 15 dias parado ali e fez um gato no poste, cara. E foi um gato mesmo, assim, tá? O fio dele Ah, saía do motorhome, corria pela sarjeta, subia o poste e foi feito um gato no poste mesmo, né? Então, assim, nossa. esse é um exemplo que a gente fala, cara, que por mais que a gente chega para as pessoas e fala assim, olha só, gente, isso aqui é que causa a proibição, tá? Aí todo mundo vai falar assim, não, mas eu não faço isso. Ah, que absurdo. Mas, pô, a maioria não faz. Cara, a maioria não faz, mas porque um faz, todo mundo vai rodar. Então, assim, aqui em Paraty, a quantidade. Eu já flagrei mais de 10 vezes motorhomes ligados fazendo gato nos postes. Geralmente eles fazem aqui nos postes de iluminação da cidade. Eles vão no pezinho do postinho de iluminação e montam uma tomadinha ali e manda ver. E até que chegou o ponto nesse final do ano que o cara fez lá em cima do poste mesmo. Não sei se ele pegou uma escada à noite, sei lá o que ele Que fez, cara. Tava loucura, ligado mano. lá. E uma coisa que a gente fala muito para as pessoas assim, e isso gera um pouquinho de controvérsia também. Tem gente que acha que realmente tem direito de fazer isso e tudo, e a gente até respeita, é uma questão de opinião. Mas, por exemplo, às vezes você está numa praia distante, num local distante, acho que beleza fazer isso, acampar mesmo no lugar mais aberto, né? Mas, por exemplo, numa cidade como Paraty, num centro histórico, onde a pessoa está num estacionamento para carros, ela chegar e abrir todo, colocar mesa, cadeira lá fora, churrasqueira, pendurar roupa. Cara, esse tipo de coisa, eu não nem falo assim, não faça porque eu acho que está errado. Não, assim, isso gera rejeição, tá? Isso gera rejeição. Um Então, isso retorno negativo. os moradores locais acham ruim e reclamam. As pessoas que estão passando ali acham estranho e reclamam. Até a hora que vem uma autoridade e proíbe, cara. Assim, a gente está vendo isso aqui em Paraty acontecer a qualquer momento. Qualquer hora vai chegar alguém aí, vai colocar uma placa, pelo menos começando naquele estacionamento, dizendo, ó, motorhome trailer aqui não. E aí é que ferra tudo. Por quê? Porque de repente você tá lá com o seu motorhome passando, indo para um camping, mas você quer parar na rua ali para ir no restaurante comer, ferrou, cara. Tem Já não cidade, vai por exemplo, conseguir mais. que você não consegue fazer isso, porque você é multado. Então, é uma questão de comportamento. A gente precisa chegar num, num acordo do que pode ou não pode fazer. Então, assim, pode abrir todo, não pode abrir todo, pode colocar cadeira, não pode, né? Pode abrir janela lá no meio da rua, não pode. Até que ponto você deve usar um camping ou não? A gente sabe que tem seus custos, a gente sabe que as pessoas elas preparam seus carros para curtir mesmo e não precisar de outras coisas. Mas é preciso entender o porquê por que que você está ali, por que que você escolheu aquele lugar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Urubici. Urubici, na Serra Catarinense, ela é uma cidade que tem mais de 30, 40 campings. Aumentou muito o número de campings. Só que aumentou muito o número de motorhomes parados na via pública lá. E Urubici proibiu o acesso de motorhomes. E eu conversei muito ali com o pessoal da prefeitura e tudo. Cara, foi proibido simplesmente porque todo mundo que queria ficar na rua em Urubici queria ficar na praça central ali. E aí chegava lá, eu não lembro, eu não sei no caso ali se usava luz ou não, água ou não, mas largava a água servida, começava a ficar tudo encharcado. Ou seja, a pessoa, por exemplo, vai ficar uma semana numa cidade, talvez não precise ficar uma semana parado na mesma vaga, no mesmo lugar, do mesmo jeito, né? Poxa, chegou, vai fazer um passeio, volta, para um pouco mais para lá, aí vai para uma praia ou um ponto turístico legal que tenha também, pô, dorme uma noite num lugar bonito, por exemplo, Urubici, né? Tem tanto lugar bonito lá, com vistas maravilhosas, tem a Serra do Corvo Branco, Serra do Rio do Rastro ali na cidade vizinha. Tem um monte de lugar legal para ficar. Então, você vai ficar na rua, porque você tem lá teu equipamento, tua casa móvel, mas não precisa chegar e parar naquele lugar e ficar 15 dias parado no mesmo lugar, né? Vai rodando, troca de vaga, tenta ao máximo
não alterar a paisagem daquela cidade, ou alterar o espaço daquela cidade, alterar o espaço do transeunte que está ali, seja turista, seja morador. Esse é o melhor dos caminhos para a gente não cair nesse preconceito ou nessa questão de proibições que a gente tá levando aí. Tem muita gente que fala assim, ah, Marcos, você fala tudo isso porque você é pago pelos campings. Cara, a gente não é pago por camping nenhum, né? A gente divulga eles gratuitamente. Muita gente fala assim, ah, é lobby dos hotéis, das pousadas. Cara, nenhum hotel, nenhuma pousada acha que se você não tiver onde parar sua Kombi, você vai ficar no hotel dele, tá? O que acontece ali, talvez esse hotel, essa pousada entre nesse bolo, é ficar incomodado com aquela ocupação naquele espaço público. Então, por exemplo, às vezes eu recebo isso muito de proprietários de campings. Poxa, olha, não somos contra nem nada, mas olha só, a gente tem que pagar funcionário, a gente tem que pagar folguista, a gente tem que pagar um vigia noturno, imposto, né? Tem que pagar água, luz, não é barato isso. E aí, de repente, a pessoa vem e fica na rua. Quer dizer, existe esse contraponto aí. Não pode ficar na rua? Lógico que pode. Você tem seu direito, você comprou seu carro, né? Mas a gente precisa chegar num acordo aí de como fazer, aonde ficar, como se comportar, porque é uma questão muito sensível que a gente vai sofrer nos próximos anos aí. Cara, eu não vejo uma saída se não tiver uma regulamentação mínima. Pior que a gente está falando de cidades, né? Cada uma pode fazer a sua, mas sei lá, uma nacional regulamentando o veículo de recreação, porque fica inviável. Se a gente depender só do bom senso, a gente sabe que não rola. Mesmo as pessoas de bom senso sendo a maioria. É, o problema é que essa questão é muito sensível, porque a gente não consegue fazer, por exemplo, uma regra dessa que você falou nas leis de trânsito, né? Porque como é que a gente não tem nenhuma Vai se legislação que fale de ocupação de carros, né? E aí a gente vai fazer uma lei em cima de, né, uma atividade turística, é difícil isso, cara. Eu acho que o que a gente precisava é cultura. A gente precisa de menos leis, menos regra, menos Estado ali colocando o que a gente pode e não pode fazer, e a gente chegando numa questão cultural de saber se comportar, né? Isso para tudo, na verdade. Sim, Mas sim. a gente precisa entender esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente fez uma matéria uma vez falando dessa questão, colocou algumas fotos. Então, dentre elas, tinha uma foto de um motorhome parado num local turístico, acho que era beira-mar, e entre dois postes de iluminação tinha um varal com roupas penduradas. E aí a gente fala assim, poxa, né, gente? é, Bom, aí vai uma opinião, acho que minha. Não deve, né? Poxa, numa cidade turística, num lugar onde passa moradores, passa turistas, você vai fazer um varal de roupa nos postes de iluminação de uma praça. Eu lembro que teve gente que nas redes sociais defendia, não, estou no meu direito, a via é pública. Então, assim, é uma questão que se a gente não chegar num consenso, vai ganhar o mais forte. Então, assim, mesmo que, sei lá, muitas pessoas achem que está certo se pendurar um varal de roupa no meio da praça, se a maioria ou se as autoridades locais acharem que não, vai tacar multa, vai restringir teu equipamento e esse tipo de coisa, né? Então, eu acredito que essa seja a melhor solução para o caso aí, futura. É, não, eu até acho que é a melhor também, mas eu não só não consigo acreditar que ela vai funcionar, entendeu? Eu acho que, infelizmente, eu tenho um pouco de falta de esperança nesse caso. Ah, eu Mas te entendo beleza. perfeito. Cara, e o fórum? Ainda tem bastante coisa do fórum ainda? Ainda ele tem bastante movimento? Faz muito tempo que eu não entro lá. Cara, assim como você, muita gente, assim, o movimento é bem pequeno, depois que vieram as redes sociais, né, os Instagrams, os WhatsApps da vida, a coisa diminuiu muito. A gente acha uma pena, mas é o que temos aí, né, a nossa tecnologia.
Mas o fórum, ele foi uma coisa muito importante, principalmente no tempo dele. Hoje, como a gente tem muitos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, fanpages, Instagrams, hoje você está aí fazendo a sua live, as pessoas podem buscar informações em todas essas ferramentas. Na época, o que a gente tinha era o fórum, né? E ajudou muita gente. Muita gente que a gente conhece até hoje fala, poxa, Até lá na hoje. feira. Lá na feira, cara, foi o evento que mais eu recebi pessoas dizendo, cara, eu vim aqui para te agradecer pelo que você faz, pelo que você fez, pelo que o Macamp me ajudou lá no começo, lá no fórum, como eu peguei tanta informação. E o legal do fórum era exatamente esse. Por quê? Porque toda aquela timeline ficava lá. Então, se hoje você vai no Google e procura um assunto que a gente conversava lá na época, você vai achar lá no fórum. É diferente das redes sociais que não indexa tudo mais, não fica para sempre. Você teria que procurar lá dentro e tudo, né? Então, meio que você não acha mais. E grupo de WhatsApp, então, não precisa nem dizer, né? São Cara, informações que quem viu ali ao vivo, viu, quem não viu, perdeu, né? é E incrível. então, assim, o O, fórum tá lá, e a gente continua sempre tentando buscar alternativas e ferramentas para agregar a cultura do campismo. Cara, as novas ferramentas, elas são muito fáceis para você usar. Ela tem uma dinâmica muito boa, mas nenhuma delas consegue bater um fórum, que era a questão de você criar uma thread de um determinado assunto e você buscar ele daqui 3 dias, um mês, 2 meses, você achar aquela mesma thread e vasculhar as informações que você queria. Nenhuma rede social hoje você consegue fazer isso. Nenhuma. E isso é ruim, cara, é ruim. Na época, quando surgiu o Facebook, muita gente acabou migrando para o Face e tal, mas hoje mesmo eu praticamente não tenho nenhum grupo, porque eu não consigo acompanhar. Não dá. Você posta uma mensagem, passou 15 minutos, você já perdeu sua mensagem. Exatamente. E a gente tem uma relação aí de não ser guardado isso para a posteridade, e também o crescimento de muitos conteúdos que às vezes não vão te alimentar do jeito que devia te alimentar, mas você encontra. Então, se você, por exemplo, eu vou buscar uma coisa sobre campismo. Antigamente você dava um Google, ia lá no fórum, você achava. E você geralmente era bem instruído ali, porque tinham pessoas desenvolvendo ideias ali, não era uma coisa muito jogada. Pô, é engraçado, né? No fórum a gente não via o que a gente vê hoje num grupo de WhatsApp de um bom dia, ou a gente não vê aquele meme, aquela piadinha, né? Sei lá, caiu lá o metrô em São Paulo, é piadinha para todo lado em grupos de vários, né? No fórum não tinha isso. Hoje, se você for buscar alguma coisa sobre campismo, pô, você vai no YouTube e você se perde lá. Às vezes você já até sai do campismo e vai para outra coisa, né? Hum. Você vai no Facebook, no Instagram e tudo, você fica ocupado. E antigamente a gente, quando estava desocupado ou queria se ocupar, a gente ia atrás daquilo lá. Eu, por exemplo, tenho muita saudade de quando eu tinha o site, quando não existia nem o Orkut, por exemplo. Porque o que acontecia? A gente tinha leitores assíduos do site. E Uso. tinham pessoas Cara, que surgiu ficavam. muito blog bom nessa época. Então, não, mas os blogs nasceram nos 2010 para frente, É né? isso. Mas em Depois. 2010, cara, as pessoas colocavam uma camp na página inicial do browser, lá como é que chamava? Do Explorer, né? Sim, sim. As pessoas todo dia entravam para ver o que tinha lá dentro. Isso era muito legal, porque a gente não precisava fazer força, que nem hoje. Você tem que pegar uma rede social, engajar, fazer força, e mesmo assim o cara não entrega para todo mundo. Você tem que ter assinantes ali de vários tipos de newsletters e tudo para você chegar nas pessoas, porque elas estão tão ocupadas com tudo que se você não chegar nelas, elas esquecem que você existe. E na época não, cara, a gente podia se dedicar apenas em fazer o conteúdo. E as pessoas elas iam atrás de você da informação. Isso era uma coisa muito legal. Mas a gente não sabe do que vai ser para frente, né? A gente, desde que começou, a gente usa as ferramentas que existem aí para tentar fomentar ao máximo.
dentro, lógico, do que for viável, principalmente hoje economicamente. Na época que a gente começou o site, ainda era estudante, era uma coisa puro hobby, não precisava se pagar nem nada. Hoje em dia a gente vive disso vamos dizer assim, a estrutura ela já é muito cara. Então, para você ter um site na internet hoje do jeito que a gente tem, que é uma visitação muito pesada, não adianta mais ter aquele servidorzinho barato. Precisa ter uma programação ali envolvida, precisa ter um custo envolvido. Aí depois que veio o aplicativo para celular, então aí o custo aumenta muito, custo de manutenção, custo de programação. Então a gente tem que também ver o que é viável e tudo. Mas estamos aí, estamos na luta para com o mesmo propósito de antes, fomentar a filosofia aqui do Brasil. Hoje em dia trabalha você e sua esposa na parte de criação aqui, de conteúdo, e daí vocês têm um suporte fora para cuidar da parte do app, do site, essas coisas. Na verdade, a programação do aplicativo é de fora, né? A gente não tem know-how para isso. O site a gente que alimenta e faz tudo, mas a parte do servidor do site precisa também de Tá equipe de hospedado. programação para cuidar. Mas é a gente que trabalha mesmo, porque é o que tem para hoje. Cara, não é fácil mesmo não, porque, cara, e é ali, é conteúdo, conteúdo todo dia, e você respira isso, né? 24 horas. 24 horas por dia, 7 dias por semana, respirando isso aí. Quando vocês saíram da casa para ir para um trailer, teve algum baque, assim, alguma dificuldade, que vocês estranharam alguma coisa nos primeiros momentos ou foi super tranquilo? Cara, você tá morando num espaço reduzido. Obviamente que isso tem um impacto, mas a gente encarou de uma forma muito positiva. Você se desapega de muita coisa. A gente começou morando num trailer de 6 metros quadrados, com um gazebo fechado, onde a gente tinha um plus ali de espaço. Mas a gente pensou no tipo de vida que a gente estava levando. Então, em São Paulo, a gente tinha uma casa legal, espaçosa, mas a gente tinha mal podia sair dali. Na hora que saía, pegava um trânsito danado e tudo, não tinha nenhuma pracinha para levar a nossa filha para brincar, passear. E de repente a gente começou a morar num lugar muito pequeno, só que dentro de um camping aberto, na frente da praia, do lado do Centro Histórico de Paraty. Então isso deu pra gente uma outra filosofia assim de vida, de vivência. E depois que chegou a pandemia, então, meu velho, a gente não teve dúvidas que a gente fez muito bem, porque se a gente estivesse em São Paulo, a gente ia sofrer muito mais. Aqui a gente estava praticamente livre, assim, tirando a parte comercial da cidade, tudo que fechou tudo, mas a gente, na nossa vivência aqui, a gente estava muito livre. Conseguia pelo menos sair, dar uma caminhada, a galera, o camping ficou praticamente vazio, só o pessoal que reside mesmo, né? Exatamente. Ah, finalmente a gente está se livrando disso, hein, cara? Tá começando a melhorar aí, apesar dessa parte da Ômicron aí tá contaminando muita gente, mas a vacina veio para ajudar legal, né? E vai melhorar, né? Vai melhorar. Cara, e qual é os planos pro Macamp agora pro ano de 2022? Tem alguma feira, alguma coisa que você já está em vista aí? Olha, os calendários, depois desse sofrimento dos eventos para 2020, que foram todos cancelados, e esses eventos acontecendo em 2021 no final do ano e com muito medo de não acontecer, ainda mais com essa aceleração aí da pandemia de novo, os calendários não saíram, tá? Mas eu sei que a Expo Motorhome ela pretende fazer uma preview de novo, que talvez seja em Brasília, para acontecer de novo em Pinhais em 2022. É, já se fala de alguns eventos outdoor também, mas nada muito certo e tudo. Mas é isso, e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui, estamos levantando muito camping, cara. A gente, por causa dos eventos do ano passado, a gente ficou parado, então
ficou muito acumulado o cadastro de campings novos que as pessoas mandam para a gente. Então a gente está terminando agora de conseguir colocar aquela fila que a gente tinha em dia, e fazendo artigo, buscando conteúdo, buscando empresas para parcerias, enfim. Estamos nessa luta aí pela atividade. Show, Marcão, show. Cara, eu acho que os temas que eu tinha para passar aqui, passei por todos. Alguma consideração final? Pode falar de patrocinador, de site de vocês, fica à vontade. Ah, cara, não, eu quero só agradecer você, agradecer esse convite teu. Eu acho super legal essa tua iniciativa aí de fazer essas lives, conversar com as pessoas. Tenho acompanhado depois que você falou para mim que estava fazendo. É isso, cara. Vamos para cima e, pô, tô morrendo de saudade aí, ver se aparece de novo. Cara, preciso ir aí. Agora tem espaço para ficar aqui também, hein? Agora tô morando numa chácara aqui. Quando vier para Sampa, quiser encostar o trailer aí, fica à vontade. Pô, maravilha então, hein? Eu quero ajeitar ele aqui, que eu quero receber uma galera que gosta de acampar, amigos mais próximos assim. Falar, cara, vamos acampar lá em casa, sabe? Tem um espaço, dá para montar aí, não dá para montar 20 barracas, mas dá para montar umas 5, 6 barracas aí, dá para receber uns amigos próximos e curtir um camping em casa mesmo. Não, é isso aí. Tem muita gente fazendo isso, né? Inclusive para ganhar um dinheirinho, né? Dependendo de onde mora, tudo. Participa de algumas comunidades aí. Os combeiros estão fazendo muito isso. Eu acho muito Sim. legal, cara. Muito Falando bacana. nisso, vai Pô, ter evento esse final de semana, hein? Tem um encontro de motorhomes aqui de São Paulo, lá no Pacaembu, domingão. mas vai ter de novo. Oi? Cortou. Já teve um, né? O ano passado teve um lá. Sim, sim, é a mesma galera. É a mesma Ah, galera, legal. vai, eu acho que é a terceira ou quarta edição. E o último aí já juntou bastante equipamento lá. Foi um evento bonito. Eu não fui no último, mas esse daí eu vou dar uma encostada lá, porque eu tenho falado com muitas pessoas e eu não conheço pessoalmente. É meio estranho, né? Eu falei, não, vou dar uma chegada lá no evento, porque para mim é perto e não custa nada lá passar, prestigiar um pouco, ver a galera aí que gosta desse mundo de viagem, de camping e do Pô, então eu campismo. vou te passar uma tarefa para você. Eu vou passar uma tarefa para você, cara. Você vai dar uma registrada em tudo lá, vai fazer um relato para mim e vamos fazer uma reportagem aí sobre esse encontro lá no Macan. Show de bola, deixa comigo. Eu topo o desafio. Bacana. Um enviado especial, então. Representante do Macamp em São Paulo. É isso aí. Tá certíssimo. Pô, cara, obrigado. Beleza, meu Pô. brother? Obrigado pela disponibilidade aí do tempo. A galera que acompanha a gente até agora, essa live vai ficar salva aqui nesse perfil, mas depois eu transformo ela também num podcast que você pode escutar aí no Spotify, no Deezer e subo também essa conversa no YouTube, tá bom? E é isso. Muito. Macamp no Instagram, Macamp Campismo, site macamp.com.br, eu acho que todo mundo conhece, né? E o aplicativo, instala o aplicativo e quem puder avaliar lá na loja o aplicativo, 5 estrelas e uma resenha, ajuda muito a gente, cara. Tá bom. Show de bola. Marcão, boa noite para você, para a família. A gente se tromba aí qualquer hora dessa. Um grande abraço. Fui. Abração, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.